A gente precisa de outros títulos para girar, né? Títulos mais populares para girar o caixa da editora para a gente poder viabilizar os projetos maiores. Aí a gente tem o seguinte: a gente tem um projeto com o Leandro Luiz de Delmanto, ele é o editor responsável por esse projeto, que vai se chamar No Limiar da Realidade. É um gibi, história em quadrinhos também. O título, eu é que sugeri, eu é que pedi esse título, né? No Limiar da Realidade. A verdade, a minha intenção era pôr Zona do Crepúsculo, mas fazendo algumas consultas, eu fui orientado a não utilizar nem Zona do Crepúsculo, nem Twilight Zone, nem Além da Imaginação. Então, eu cheguei num título que lembre e pedi pro Andrius Moreira. O Andrius desenvolveu aí o título da edição com essa fonte, né? Eu falei, cara, eu queria uma fonte que lembrasse Twilight Zone e tal. Então, tá aí o logo da No Limiar da Realidade. Essa edição é uma edição em que o Leandro, para vocês verem assim, que ó, o Leandro ele tá o Mestre Macabro, ele tá trabalhando no Limiar da Realidade, fora todos os outros trabalhos que ele tem na Fantastic Hub, outros que ele, né, outras editoras, enfim. Então assim, o pessoal, eu sou muito grato a esses caras, porque eles estão fazendo além do que é humanamente possível, né? Então o Leandrão, ele tá cuidando pessoalmente dessa edição aqui. Qual que é a proposta aqui? São histórias de ficção científica, horror e suspense, estão em domínio público da década de 70, tá bom? Finalzinho da década de 60 e década de 70. São títulos que o Leandro encontrou, que ele não vai usar na editora dele. Ele falou, pô, vamos produzir isso aqui. Eu falei, vambora, tamo junto. Aí eu sugeri o nome e ele vem fazendo esse trabalho incrível. E a nossa ideia é que essa são No Limiar da Realidade. Eu sempre falei pro Leandro, eu falei, cara, eu queria esse título trazendo essas histórias antigas, mas eu queria capas nacionais, brasileiros fazendo a capa. E aí, convidei, e o cara aceitou prontamente também, Andrius Moreira. Então, Andrius Moreira será o nosso pista oficial da No Limiar da Realidade. Eu gostaria que o Andrius fosse o capista oficial da No Limiar da Realidade. Já vão me dizendo aí, ó, o que vocês acharam do título, né? O Andrius, quando ele estava desenvolvendo aí o logo No Limiar da Realidade, o que ele fez? Ele pegou a arte que ele tinha feito pra gente aqui no Papo e Traço, né? Ele fez uma arte ao vivo aqui pra gente e transformou numa possível capa do Limiar da Realidade, mas não é a capa da edição número 1, tá? É só pra gente ver como é que ficaria o logo na capa. Então, o logo, oficialmente, a gente vai tirar aqui o personagem, o Mestre Macabro, tá? Mas a ideia inicial da capa ficaria assim, ó. Mestre Macabro apresenta, mas aqui só pra gente ter uma ideia, fica terror e suspense, e mostrar aqui, ó, Mestre Macabro, esse loginho aqui do Mestre Macabro, ele vai ser constante em outras publicações que a gente vai ter de terror, crime e suspense. Mestre Macabro apresenta No Limiar da Realidade. Esse gibi, a gente vai ter uma publicação com cerca de 80 páginas, no mesmo formato da Mestre Macabro. 21 por 28, capa cartão, pólen, gramatura 80, enfim, a única diferença é que no Limiar da Realidade eu vou incluir uma orelha, tá? Pelo fato da edição ter mais páginas, enfim, mesmo com 80 e tantas páginas, vai ser lombada canoa, bom? Lombada canoa, grampeada. Não vai ser lombadinha quadradinha, não. Vai ser lombada canoa, tá bom? E o Andrius, ele já está trabalhando na capa da primeira edição. Por quê? O Leandro é fogo, cara. Ele já separou, acho que umas 100 histórias. Talvez mais, um pouco menos, não sei.
e mandou para mim. Ele passou um link onde eu entrei ali, que ele já tinha deixado separado, e eu, pessoalmente, eu fiz a seleção das histórias que estarão aí, tá bom? Tudo que ele encontrou, falou para mim, ó, escolhe aí quais histórias você quer colocar no nosso gibi. Eu falei, beleza. Então, eu fiz a seleção das histórias. A primeira das histórias é uma história que envolve monstros clássicos. Numa questão meio de insanidade, assim e tal, mas tem os monstros clássicos ali. E o Andrews já está trabalhando na capa da edição. Obviamente eu não vou mostrar a capa para vocês, mas o Andrews autorizou a gente a mostrar 3 recortes dessa capa, tá bom? E eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Isso aqui são partes da capa do limiar da realidade. Que bacana, cara. O Andrews está arrebentando nessa capa. Continuando aqui, como eu comentei com vocês, a gente vai ter 2 guarda-chuvas. Então, como eu tenho todas essas atividades aqui do canal, o canal ele não vai diminuir nada o ritmo dele, então eu vou levar essa parte aí dos quadrinhos nacionais, enfim, principalmente o Mestre Macabro e tal, e a No Limiar da Realidade. Como eu comentei com vocês, a gente convidou o Luciano Cunha, então o Luciano vai ser o responsável pela curadoria dos títulos via licenciamento, e também fazer a editoração desses títulos, fazer tudo esses títulos aí. Mas, na mesma linha do que acontece comigo, ele também precisa ter títulos ali que girem, né? Que sejam mais fluidos, assim, que a gente consiga publicar mais rapidamente. O Limiar da Realidade, o novo título aí chegando também. A No Limiar vai chegar antes do Mestre Macabro. Por quê? Primeiro, pela questão é mais prático, não que seja menos trabalhoso, pelo contrário, é muito trabalhoso também tratar todas essas imagens, traduzir tudo, balonar, né, deixar no padrão do formato, hein, tudo isso aí. Mas assim, acredito eu que seja mais rápido a Mestre Macabro. E essas edições, isso é importante eu colocar aqui, No Limiar da Realidade e as próximas 2 que eu vou mostrar, são títulos que a gente vai fazer tiragens pequenas, tá bom? Não serão tiragens grandes, porque o intuito é fazer um título que gire. Se houver procura e tal, a gente reimprime. Mas a princípio serão impressões curtas, tá? Poucas. Então tem que correr para pegar, porque a intenção nossa é fazer a grana ir girando ali no caixa para a gente conseguir sobreviver, tá bom? Eu gostaria muito daquelas histórias de crime, pense lá da década de 40 e 50. E aí, o meu sócio encomendou com o Luciano Cunha também 2 títulos nessa linha, de histórias das décadas de 40 e 50, mas de horror e crime. E eu já gostaria lá atrás também. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2 títulos. Histórias de horror e suspense, ou histórias de horror e mistério, histórias de crime e suspense. Então, isso é que está sendo feito pelo Luciano Cunha. Ele está indo atrás desse material e trabalhando esse material, produzindo edições. Serão edições de 52 páginas, ou sim, o mesmo número de páginas do Mestre Macabro e o mesmo formato. Capa cartão, papel pólen, mesmo formato, tá bom? Eu não quero ficar mudando, variando. Então nós vamos ter Mestre Macabro, o loginho lá do Tony Caputo. Então, Mestre Macabro apresenta histórias de horror e mistério, e Mestre Macabro apresenta histórias de crime e suspense. Então serão outros 2 títulos também para giro rápido. A intenção, No Limiar da Realidade, eu não tenho uma periodicidade para ela, tá? Porque assim, vai variar uma da aceitação, obviamente, e do tempo, né? Porque o Leandro, ele tem muitas atividades lá e é um título, ele, na medida do possível, a gente lança, sei lá, semestralmente ou quadrimestralmente, enfim, nada muito além disso, pela nossa capacidade humana mesmo de conseguir fazer as coisas, né? No Limiar da Realidade terá a ficção científica da década de 70, né? Final de 60, década de 70. Essas aqui não, crime e suspense, horror e mistério, não, tá bom? Mas essas edições, a intenção é que a partir do momento que a gente consiga lançar, um mês saia horror, no outro mês crime, no outro mês horror, no outro mês crime. A intenção é que seja um título mensal, mas não o mesmo título, né? A gente ir variando ali, ficar o Mestre Macabro apresenta vai ser mensal. E de vez em quando sai o Mestre Macabro apresenta a especial, que é No Limiar da Realidade. Que o Cunha já fez.
Na verdade, vocês percebem aí, é uma impressão de uma sugestão de capa em cima de um outro gibi. Não é o gibi ainda, né? É só para ter uma ideia. Então, uma sugestão de como ficaria a capa da edição, tá bom? Então aqui só ideia de como ficariam aí as capas, né? Então essa aqui são as sugestões, né? Como essas capas são da época, a gente vai ter que ficar encaixando ali o logo da editora aonde der, tá bom? Mas são capas bem bacanas, ó, bem legais. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, ó, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!